Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Frajola de novo. Oi para todos, espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa, ok? Calmos, tranquilos. Já faz um bom tempo que a gente está nessa situação tanto quanto delicada, para dizer o mínimo, certo? Então eu faço votos de que todos continuem bem, continuem firmes e que a gente consiga atravessar esse deserto aí, que parece um pouquinho maior do que o esperado, com a firmeza necessária. Beleza? Bom, continuando a nossa parte de literatura, eu vou falar agora para vocês, a gente vai fazer uma aula introdutória do realismo, certo? A gente falou sobre o romantismo e há o realismo aí para nós na lista, que agora, a partir daqui, a gente vai ver que os assuntos, né, de literatura vão ficando mais densos, mais complexos. E dentro do realismo a gente tem o Machado de Assis, que é o nosso maior escritor, e é o escritor, quantitativamente falando, mais cobrado em provas, né, em vestibulares. Então, não por acaso, certo? Então, massa, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar aí, ou da qual a gente tem que se lembrar, é que que o realismo, vou colocar isso aqui já de preto, tá? O realismo ele se opõe formalmente ao romantismo, certo? Mas não é somente que eles se opõem. Os realistas eles têm uma verdadeira aversão aos românticos, ok? Então não é simplesmente uma divergência de estilo, é uma divergência de visão de mundo. Eles acreditam que tipo o romantismo é uma praga mesmo, certo? E o nome realismo, né, se a gente parar para pensar, a gente pode abrir aqui uma brechinha, né, o realismo sugere realidade. Se você parar para pensar, pô, mas realidade por realidade, a literatura sempre fala, ela sempre se baseia na realidade. Então o que essa escola teria de mais, né? Cara, a realidade para eles aqui, esse amor pela realidade, cara, permeia, né, a postura desses caras aqui. E quando a gente fala de realidade para eles, a gente está falando de uma tentativa de captar uma realidade sem intervenções, sem visão pessoal, a realidade que alguns costumam chamar de realidade objetiva, certo? A realidade objetiva dos fatos, que já se diferencia do romantismo, ok? Isso acontece do nada? Não, não acontece do nada. Há um contexto por trás? Sim, há um contexto por trás. Vamos conversar um pouco sobre isso, tá? Pra gente poder entender o que estava acontecendo. Então vamos aqui montando nosso quadrinho com calma, bonitinho, certo? Então vamos lá, contexto histórico. Qual que é o nosso contexto histórico aí? Então vamos colocar aqui a Europa, primeiramente. Tal qual aconteceu com as outras escolas, o realismo surge na Europa. O período no qual nós nos encontramos é a segunda metade do século XIX, certo? É a segunda metade do século XIX. Cara, a segunda metade do século XIX, ela é marcada por alguns acontecimentos aqui, por algumas coisinhas que a gente pode destacar. A gente tem também aqui o segundo, novamente, perdão, né, a segunda revolução industrial. Então, o que foi a segunda revolução industrial, cara? A segunda revolução industrial, ela traz para a sociedade um maior progresso, tudo bem? Então a gente pode colocar isso aqui, tá? Porque você tem um desenvolvimento de novas tecnologias, você tem um aperfeiçoamento de máquinas, você tem uma série de coisas. Só que, cara, então você tem uma ampliação, perdão, dos mercados consumidores, você tem uma necessidade de busca por novos mercados, perdão, porque a produção é muito maior, tá? Então é um período muito complexo, é um período de grandes transformações, é um período de expansão capitalista e é um período em que esse progresso ele vem acompanhado também aqui, né? Eu tenho mais progresso, só que por um lado eu tenho também uma maior exploração, mais exploração, certo? Porque o progresso ele é carregado de contradições, tudo bem, meus queridos? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma classe burguesa, né, quando eu falo de progresso, eu estou pensando em burguesia. É ela que está partilhando disso. Quando eu estou falando de exploração, eu estou pensando no trabalhador, estou pensando no proletário. Estou pensando no proletariado. Proletariado, certinho. Beleza? Então eu não posso ignorar esse tipo de coisa. Eu tenho uma sociedade com contradições sociais.
ok? Eu tenho a decadência, já tinha visto ali, né? Estou vivenciando agora o período da decadência ideológica da burguesia, né? A burguesia que explora cada vez mais aí, sabe? A burguesia que procura, enfim, sabe? Tirar do trabalhador cada vez mais a fim de garantir seu progresso, a fim de garantir seu diferencial. Isso aqui vai culminar numa coisinha chamada Belle Époque, tá? A Belle Époque vai ser o quê? A Belle Époque vai ser aquele período da literatura em que a gente vai ter, da literatura, desculpa, da arte, da cultura, vamos falar assim, em que a gente vai ter sabe, a celebração dos valores, a celebração né, dos valores burgueses, né, a celebração da alegria de viver, enfim, essas coisas todas, justamente pensando aí numa classe social que está muito rica, está muito tranquila, mas em cima do trabalho alheio, né? Como não poderia deixar de ser, ok? Então esse progresso aqui está para nós, né? Então a gente não pode ignorá-lo, né? Mas posso colocar a setinha aqui também, né? Para não passar em branco. Só que como, enfim, nesse período há uma série de outras transformações, tem uma que eu preciso destacar aqui que é muito importante, que é o que a gente chama de cientificismo. Beleza? A segunda metade do século XIX é um período muito rico e um período de grande desenvolvimento científico, tá? E tecnológico também, como a gente já tinha falado. Então, esse cientificismo que eu estou aqui destacando, ele tem aí digamos assim, algumas tendências, algumas correntes que vão prevalecer. Tá? Quais são essas correntes aqui para a gente poder destacar? Pincel preto não, professor, pincel azul. A primeira delas a gente tem o positivismo, certo? A gente tem o determinismo e a gente tem o darwinismo. A gente pode destacar essas três, certo? Só que eu gostaria que vocês, né, de destacar com vocês também que quando a gente fala de cientificismo é o quê? No fim das contas, tá? Entenda essa ideia geral aqui, porque isso já vai te ajudar bastante. É uma crença excessiva na ciência, tá? Quando a gente falar de cientificismo, lembra disso aqui. Por que é importante destacar isso? Porque houve, de fato, um desenvolvimento muito grande na área da ciência, da psicologia, da sociologia, da antropologia, né, das ciências como um todo, da biologia, enfim, certo? E a galera assume isso como uma espécie de lei universal, tá? Então a galera abraça a ciência aqui com todas as forças. A ciência vira meio um fetiche. Tudo tem que ser explicado por meio da ciência, tudo pode ser explicado por meio da ciência na cabeça desses caras, tá? Pensa, por exemplo, na teoria determinista. A teoria determinista é aquela que vai dizer que o homem é produto do meio, certo? Pensa o tanto de coisa que já foi justificada, tentou se justificar em cima disso. Cara, realmente teve muito trabalho, muito trabalho mesmo, ok? Então é importante destacar isso. Tá? O cientificismo é uma das grandes características desse período e marca o realismo como um todo. Positivismo é só lembrar da nossa bandeira, né? A gente não pode esquecer isso. Ordem e progresso, essa ideia de que tudo pode ser explicado objetivamente. O Machado vai romper muito com isso, tá? Muito mesmo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui é o que está predominando no geral. Essa visão geral que eu estou passando do realismo para vocês, a gente já vai chegar na parte do... como é que se diz? Na parte específica, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Brasil e isso vai ficar mais claro, ok? Então na Europa é isso aqui que está rolando. Massa? No Brasil... Brasil. Qual que é o nosso contexto histórico? A gente está no fim do século XIX. Certo? E o fim do século XIX traz para nós o que aí, meus caros? Duas coisinhas em especial, que eu vou sintetizar. Abolição e república. Então, olha que doideira. Enquanto na Europa a gente tem ali os caras com máquinas, progresso, revolução, uma série de coisas, aqui no Brasil a gente ainda vai abolir a escravidão. Tá? Então, aqui no Brasil a gente tem um atraso social muito grande. E aqui se cria um cenário que o Machado vai explorar brilhantemente, que é o seguinte: você vai ter aqui no Brasil, né, a presença do que a gente chama de ideias europeias. O que eu acabei de falar para vocês?
que que a gente tem, por exemplo, na nossa bandeira um lema positivista. Então nós estávamos inteirados com a realidade europeia, a gente estava inteirado com tudo aquilo que acontecia na Europa, só que isso aqui anda junto com o atraso social. Certo? Essa é a grande marca do Brasil nesse momento. Tá? Ideias europeias, que são ideias, digamos assim, esclarecidas, ideias liberais, inclusive. Olha que doideira, certo? Porém, num contexto de atraso social. E quando a gente fala de atraso social, eu estou falando ainda, né, porque a abolição vai vir só em 88, né, eu ainda estou falando de escravidão. E lembra que a abolição da escravatura não implicou a abolição de uma mentalidade escravista, certo? Então aqui no Brasil a gente tenta juntar essas duas coisas para manter, né, os privilégios advindos desse atraso social, mas ao mesmo tempo tentar se assemelhar, passar uma imagem de país que andava alinhado aos mais modernos, ok? Isso aí, só para ficar uma dica para vocês, isso aí, né, vai surgir uma expressão chamada as ideias fora do lugar, certo? De um crítico chamado Roberto Schwarz, que não por acaso é o maior estudioso do Machado de Assis daqui do Brasil, certo? As ideias fora do lugar, ou seja, aqui no Brasil a gente tenta adaptar, né, tenta usar ideias estrangeiras num contexto em que elas não são possíveis, né? Num contexto de atraso político e social, certo? Então esse é mais ou menos o nosso contexto histórico. Então a minha reorientação ideológica, artística, tem a ver com isso. Tá? Uma realidade, um mundo que é mais pé no chão, um mundo que é mais racional, um mundo que é mais científico, perde uma arte que acompanhe isso, ok? Então lembra, né? O romantismo sempre teve muito para fantasia. Acabou que eu nem falei isso aqui, né? Mas a gente já conversou isso em outras aulas, né? O romantismo sempre teve muito para fantasia, né? E o realismo vai, na contramão, tentar estar aí mais para a realidade. Beleza? Tudo bem? Bom, seguindo então, vamos lá. Tudo na literatura tem um começo. Então vamos lá, o marco inicial. Já que a gente está falando de literatura, já que a gente está falando de movimento literário, o realismo como movimento, tá? Eu posso falar de realismo no sentido geral, mas realismo como movimento, como escola, ele surge na França no ano de 1857. França, o berço da cultura naquele momento ali, tá? E o livro que inaugura o realismo é um livro muito legal, um livro muito bacana, chamado Madame Bovary, de um escritor fantástico chamado Gustave Flaubert. Certo? O Madame Bovary é o livro inaugural do realismo como escola literária no mundo. Certo? É importante destacar isso. Bom, ano 1857. No Brasil ele vai começar em 1881. Ok? Então vamos falar primeiro da Europa aí. Galera, esse livro aqui é um livro muito, muito, muito interessante, porque ele nos coloca diante de alguns temas polêmicos, certo? Então, por exemplo, esse livro aqui ele ficou notabilizado por trazer pra gente o tema do adultério, ok? Do adultério. Então isso aqui, cara, além de ser uma polêmica, né? Certo? Isso aqui é uma crítica, né? Ao romantismo. Porque o romantismo não costumava trazer essa noção, né? Não costumava trazer para nós nas obras a questão do adultério e tudo por aí vai, certo? A personagem principal, que é a Emma Bovary, certo? Vou colocar de verde aqui, né? O nome dela é a Emma. É a Emma Bovary. Ela se tornou símbolo do adultério, ela se tornou símbolo da mulher influenciada pelas obras, que procura, a partir disso, a vida que as obras lhe prometeram. Certinho? Então aqui eu tenho essa questão do adultério, né, como crítica ao romantismo, tudo bem? Certo? Eu tenho a busca frustrada pelo, vamos falar assim, final feliz. Porque a história, simplificando,
É uma mulher que se casa e porque ela acreditava que, tal qual os livros propunham, o casamento era a realização maior, o símbolo da felicidade, tudo. E ela se casa e tem uma vida normal. Uma vez que ela tem essa vida normal, ela não se sente satisfeita. Por não estar satisfeita, ela acaba buscando fora do casamento aquilo que o casamento não lhe ofereceria. Tudo bem? E aí eu tenho, né, ela lia muitos livros, é importante destacar isso. Ela lia muitos livros, ela lia muitas obras, então isso vai meio que alimentando a mente dela. E ela busca fora do casamento, como eu disse, aquilo que o casamento não oferecia. Uma vez que não acha, ela acaba se frustrando e acaba se matando. A partir do Madame Bovary vai surgir o termo bovarismo. Certo? O bovarismo, né, tem a ver com essa coisa de algum modo, querer ser outro. Ok? Querer ser outro, ou seja, querer outra vida. E aí eu tenho também aqui a ideia da influência dos livros, né? No comportamento. Ou seja, a Emma Bovary é uma mulher que procurou, né, fazer ali da sua vida, ou procurou, ou achava que sua vida seria semelhante à dos livros. Como não foi, ela fica frustrada. Como não foi, ela fica frustrada. O que é grave, o que é um problema. Esse livro trouxe uma baita de uma polêmica, ele foi acusado de né, atentar contra a moral e os bons costumes, certo? Então, nossa, foi mó doideira aqui, né? Mas ele inspirou uma série de outros autores, ok? Porque ele tem crítica ao clero, sabe? Ele é muito objetivo, a linguagem dele ele é muito detalhista, certo? Tudo isso está muito colocado lá para nós. Inclusive, sugiro a vocês, nesses tempos de quarentena, que procurem o filme, certo? O filme Madame Bovary. Tá? O filme que, inclusive, tem na Netflix. Tá? Há várias versões do filme Madame Bovary. Tá? Eu acho que o mais recente é um filme de 2014, tá? Que vai trazer aquela atriz que fez lá. Tem 2015 aqui, né? Aquela atriz que fez a Alice no País das Maravilhas, certo? Então, o filme Madame Bovary de 2014, se vocês acharem aí. Tá? É um filme bem legal. E há várias histórias que se inspiraram no Madame Bovary também, que a gente pode comentar. Vamos colocar aqui uma coisinha no negócio, tá? Então, vamos colocar aqui uma observação. Ó, a partir do livro do Flaubert, surgiram outros semelhantes. Ou seja, a gente pode falar que surgiram outros Madames Bovarys, assim, tá? Também focados na quebra, né, dos ideais românticos. Certinho? Um exemplo disso, ó, para vocês também que também tem filme e tem série, um exemplo disso é um livro chamado O Primo Basílio, do português Eça de Queiroz. Tá? Ele é meio que uma cópia do Madame Bovary, certo? Ele é uma cópia inferior, tudo bem, mas ele tem mais ou menos a mesma coisa. Uma mulher romântica, cheia de ideais, cheia de sonhos, que procura no casamento a realização desses sonhos. Como isso não acontece, ela encontra ou procura na figura de um amante, aí no caso o primo, a realização desses sonhos românticos, mas isso acaba sendo frustrado. Afinal, esse mundo romântico não é possível, né? Então é importante destacar isso. Deixa eu ver se o Frajola consegue fazer um negocinho aqui. Ok, beleza? Tá aí colocado para vocês. Vamos às características gerais, para a gente terminar essa parte, não ficar muito longo? Então, mais uma página. Características gerais do realismo. O que eu vou encontrar nas obras realistas como um todo, certo? O que pode ser cobrado de mim em prova? Porque esses elementos estruturais fazem diferença, não é só o assunto, beleza? Eu vou ver que algo vai fazer uma obra romântica, algo vai fazer uma obra realista. Tá? A primeira delas que a gente pode ver é o que a gente pode chamar de objetividade.
e impessoalidade. Tudo bem? A objetividade e a impessoalidade. O que isso quer dizer na prática, professor? Cara, isso quer dizer na prática a prevalência de narradores em terceira pessoa. Grava isso, tudo bem? Por que esses narradores em terceira pessoa, professor? Porque isso sugere, ou pelo menos é a intenção dos caras, sugerir um distanciamento, certo? Uma imparcialidade. O cara tá narrando uma história, mas não é porque ele acha, porque ele sente, porque ele vê. Não. Aconteceu assim, né? Ele vê isso dessa maneira. Ok? Então, há um distanciamento. O Flaubert até fala no livro, né, que o autor, no prefácio, ele fala que o autor tem que ser como Deus no universo, onipresente e invisível. Ele apresenta todos os pontos, ele descreve tudo, mas ele não se posiciona. Tá? É interessante destacar tudo isso, essa tentativa do realismo aí. Beleza? A gente tem aqui uma espécie de ênfase também, de ênfase ênfase nas descrições, certo? Isso aqui tem a ver, a gente pode pensar assim no contexto das obras, com a tentativa de fazer a gente visualizar, né, a obra. Visualizar a obra. Ou seja, não ficar imaginando, não ter espaço para imaginação, não. Ok? Uma outra característica que convém mencionar e que é muito legal aqui, e essa a gente vai ver também no Machado, é o que a gente pode chamar de análise psicológica. O romantismo trabalhava com personagens que eram mais maniqueístas, mais superficiais, que a gente chamava de personagens planos. Aqui, eu vou puxar aqui para baixo, a gente tem os personagens, vamos chamar assim de personagens esféricos. Eu tenho personagens que são mais densos, tá? Tenho personagens mais profundos. Não tenho mais esse papo só de bons e maus, não, isso não existe. Eu tenho prevalecendo aqui, né, a complexidade do ser humano. Beleza? Eu posso falar também, dentro do realismo, de uma análise, vou chamar aqui de análise social. Porque há sim crítica social. Beleza? Então eu tenho aqui, por exemplo, né, a crítica à burguesia, certo? As instituições, a exploração social, embora o lado mais social do realismo seja aquilo que a gente conhece como naturalismo. Ok? Já falo sobre isso. Há também a que a gente pode chamar de busca pela já devem ter visto essa palavra aí, ó, semelhança. Certo? O que é a busca pela verossimilhança, cara? O que é a verossimilhança aí, tá? É a semelhança com a verdade. Tudo bem? Literatura é ficção, mas aqui a gente está pensando no ser possível. Ou seja, aconteceu? Não. Poderia acontecer? Poderia. Tá? Tem um livro que eu já vou indicar para vocês, se chama Crime e Castigo. Esse livro é de um russo sensacional chamado Dostoiévski. Dostoiévski. Tá? Tem um acentozinho aqui. É uma história que tem assassinato, que tem uma série de elementos aí que lembram até narrativas policiais, só que isso tudo é colocado de maneira mais crível. Tá? Se vocês lembrarem do Dom Casmurro é um livro que poderia acontecer tal qual a narrativa ele se coloca ali para nós. O próprio Madame Bovary, tá? O Ana Karenina, do Tolstói, vou falar dele, colocar ele como indicação daqui a pouquinho. Então há isso, certo? A gente tenta fugir daquela forçação de barra do romantismo, certo? Ok, eu tenho também aqui, posso falar assim, vamos colocar aqui uma desconstrução dos ideais românticos. Certo? Como assim uma desconstrução dos ideais românticos, Frajola? Deixa eu espaçar isso aqui um pouquinho melhor, né? Para ficar mais legal para nós aqui. Então, voltando. Desconstrução dos ideais românticos. A noção do amor.
Meu cachorro tá latindo aqui, gente. Pera aí. Teve participação especial. Desconstrução dos ideais românticos. Certinho? Isso aqui tem a ver, sobretudo, gente, desculpa o latido aí, tá? Com a questão do herói e a questão da mulher. Certo? Esse herói aqui agora, ele é chamado de herói problemático. Pô, ficou tosquinho aqui, tá? Vamos arrumar. Certo? Eu vou chamar esse herói agora aqui de um herói problemático. Certo? E a minha mulher agora é uma mulher não idealizada. Tanto é que vocês vão ver que no livro ela pratica o adultério, mas não é por moralismo ou por crítica à mulher. Não, ela é colocada numa posição ativa. E o homem, que era o símbolo do heroísmo, agora ele surge como um cara fraco. Tudo bem? Inseguro. Pensa no Bentinho, ciumento, inseguro, problema de autoestima. O cara do Crime e Castigo, Raskolnikov, é um cara que vai cometer um assassinato e ele é o herói. Percebem isso? Né? Isso é muito interessante destacar. E aí eu tenho também aqui, vou finalizar com essa parte aqui, uma crítica. Já falei, mas vamos falar assim, as instituições, só para detalhar. As instituições tradicionais. Então, por exemplo, a igreja, se eu pensar, né, em Portugal, no Brasil também, o anticlericalismo, tá? O casamento não se dá por amor, casamento é por interesse, certo? A monarquia, né, se eu for pensar aqui no contexto do Brasil. Então, tudo isso aqui está dentro da estética do realismo como um todo. Esse anticlericalismo, por exemplo. Essa palavrinha grande, esse palavrão. Tudo bem? Então, isso aqui tudo se faz presente lá no realismo. Tá? No realismo como um todo. Certinho? E aqui, cara, a gente vai ser brindado com algumas das maiores e mais maravilhosas obras da história. Tá? Eu já falei do Dostoiévski, os russos vão brilhar aqui. Tá? Eu vou colocar aqui uma indicação de vermelho, Ana Karenina. Tá? Que aparece como Ana Karenina. Isso também tem filme, certo? Isso é do Tolstói. Um escritor russo sensacional. O que você vai ter no Ana Karenina aí, galera? Você vai ter a questão do adultério tratada com maior densidade, com maior complexidade. Ok? Bom, isso aqui é o geralzão. Vamos terminar com o Brasil e aí a gente vai lá pro Machado depois. Marco inicial Brasil, né? Vamos lá. 1881, Brasil. O que nós temos aí no ano de 1881 no Brasil? A gente tem duas obras. Então vou colocar aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas. Famoso, conhecido aí, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Do nosso querido Machado de Assis. E nesse mesmo ano eu tenho a publicação do livro O Mulato, do Aloysio Azevedo. O que você percebe? Eu tenho um espaçozinho de tempo aqui já, né? O realismo e o naturalismo no Brasil começaram juntos, tá? No mesmo ano, Memórias Póstumas de Brás Cubas está aqui. Tá? O Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro mais revolucionário da história do Brasil. Depois eu vou explicar isso para vocês. E o Mulato, da Aloysio Azevedo, que aqui está. Muito bem. O que é interessante destacar? Deixa eu colocar uma observação aqui para vocês. Tá? Uma observaçãozinha de azul. No Brasil, o realismo e o naturalismo iniciam juntos, simultaneamente. Tá? Beleza? Vamos colocar uma vírgula aqui, ó. Porém, o segundo, ou seja, o naturalismo, chama
mais a atenção. Então olha que doideira, a gente fala muito do Machado hoje, com razão, do Brás Cubas e tudo, mas você vai ver que na época, né, o Mulato, né, foi publicado no mesmo ano que o Brás Cubas, e o Mulato chamou mais atenção. Sério, professor? Sério? Por quê? Ó, o segundo Mulato chama, né, o naturalismo, como escola chama mais atenção, por estar mais alinhado às obras europeias. Uma das coisas que a gente vai ver quando a gente fala do naturalismo é que o Aloysio Azevedo ele tenta fazer igualzinho os caras da Europa, mais especificamente um cara chamado Émile Zola. O Machado vai tentar fazer isso? Não, o Machado é o diferentão. Isso vai trazer problema para ele? Num primeiro momento, não é exatamente problema, mas a gente vai ver que o Aloysio vai se destacar. Tá, o Aloysio vai se destacar aqui do Machado, e aí depois que o Machado vai crescer, certinho? Então, Brás Cubas, né, como eu disse para vocês, vai ser, digamos assim, né, uma grande revolução, vai ser um salto, mas vai demorar para as pessoas sacarem isso, ok? O Mulato do Aloysio Azevedo, ele já é mais o que? Convencional. Só que ele tem um outro detalhe, né? Ele é convencional, mas ele é polêmico. Isso vai chamar a atenção, né, das pessoas. Porque você vai ter nesse livro aí assassinato, você vai ter um padre como vilão, então uma coisa mais sensacionalista. O do Machado não, do Machado, né, a gente tem a revolução, e essa revolução está muito relacionada com a, não vou falar sutileza, com aquela característica famosa do Machado, a ironia. E sabe que ironia é um tipo de coisa que nem sempre as pessoas sacam, né? Então aqui eu tenho, né, o realismo e o naturalismo começando juntos, mas depois o Machado se destacando. Vou só colocar de verde aqui para você ter essa noção. Naturalismo, segundo tem maior destaque. Tá? Chama mais atenção. Não coloquei, mas né, só para deixar claro, ele chama mais atenção no início. Tá? Porque depois não tem para ninguém, depois prevalece o Machado. Tá bom? E aí a nossa próxima aula vai ser sobre o Machado, especificamente. A gente já começa a adentrar na obra dele para explicar com bastante calma, tá? Então eu vou parando por aqui e a gente se encontra brevemente aí, tá bom, meus caros? Ó, participação do Dante aí de novo. Abraço para todos e até breve.